Para você ligado no meu, no seu, no nosso canal de notícias, TST suspende andamentos de processos trabalhistas que discutem a redução de direitos por acordo coletivo. Meu amigo, mais uma situação para cima dos trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, decidiu suspender a tramitação de ações trabalhistas que tratam da qualidade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos não garantidos pela Constituição. A decisão suspende, na prática, até 60% dos processos em tramitação no país, à espera de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Segundo a estimativa de um ministro, a informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pelo Globo. A decisão do TST ocorreu por causa de um processo que chegou ao Supremo em julho, a respeito de um acordo coletivo que reduziu o pagamento das chamadas horas itinerárias, pagas em função do tempo de deslocamento do trabalhador. Ao relatar um recurso do processo, o ministro Gilmar Mendes determinou por liminar que todas as ações que tratem de redução de direitos por meio de negociação coletiva fosse suspensa até a decisão do plenário do STF. Na sessão da última quinta-feira da subseção que trata desse tipo de tema, os ministros do TST entenderam que no caso, o entendimento do Supremo se aplicava a outra ação, em que o empregado de Brasília discutia a revisão das regras de pagamento de horas extras por meio de norma coletiva. O ministro do TST, Cláudio Brandão, apresentou a questão de ordem para discutir se a matéria poderia ser abrangida pela liminar de Gilmar Mendes. O colegiado concordou com essa tese e, por maioria, decidiu suspender todas as ações que contestam a redução dos direitos por acordo. De acordo com o Valor, o ministro Vieira de Mello, voto vencido, chamou a atenção para o fato de que a medida afetaria 40% a 60% de todas as ações em tramitação no país. Vantuil Abdala, ex-presidente do TST, calcula que, somente em instâncias superiores, são mais de 2.000 ações tramitando sobre o tema. Embora concorde que o assunto precise de entendimento geral para dar mais segurança jurídica nas relações de trabalho, Abdala lembra que muitos trabalhadores poderão ser prejudicados na medida em que a maior parte das ações trabalhistas não versam sobre um único tema. Segundo ele, verbas devidas poderão demorar mais a serem pagas. Um entendimento da repercussão geral já resolve a questão como um todo, e por isso é muito razoável aplicar a abrangência para evitar um mal maior de questionamentos futuros e para dar segurança jurídica. O tema é delicado porque as ações trabalhistas não reclamam sobre um único tema. Em geral, elas pedem diversos direitos, como a decisão suspende todas as ações sobre o acordo coletivo. Há muitos processos em que os trabalhadores questionam o acordo, mas reivindica também o recebimento das verbas básicas, como pagamento de 13º salário, aviso prévio e férias. É uma lástima, explica Vantuil Abdala. O ex-presidente do TST acrescenta, no entanto, que o grande volume de processos suspensos em todo o país, o STF poderá acelerar a discussão definitiva. Acredito que vai estimular o Supremo a julgar essa ação para que se resolva essas milhares de ações que não podem ficar indefinitivamente suspensas. Há inúmeros trabalhadores e empresas interessados que o processo termine. Algumas empresas, por exemplo, fazem contingenciamento daquele valor que está sendo discutido em juízo. Lembra Abdala. Aprovada em 2019, a reforma trabalhista abriu espaço para que os acordos coletivos se sobreponham à legislação. As exceções a esse novo entendimento foram o dispositivo previsto na Constituição com o salário mínimo, 13º e direitos a férias anuais. Outros temas, no entanto, como banco de horas, o enquadramento de um grau de insalubridade e a participação nos lucros, foram elencados com
como o de livre negociação. A medida, de tanto, abriu espaço para que acordos e convenções coletivas firmem condições menos vantajosas para os trabalhadores, como o fim do pagamento de horas extras e o deslocamento ou redução no horário de almoço, por exemplo. É esse tipo de acordo que vem sendo contestado na Justiça e agora aguardará uma decisão final do STF. Luiz Guilherme Miglória, professor da FGV Direitos do Rio, acredita que está em discussão agora no Supremo é a própria validade da principal mudança proposta pela reforma trabalhista. Para ele, o colegiado deve garantir a qualidade da lei na medida que os ministros já foram analisando casos em que havia discussão entre o legislado e o acordado. A tendência do Supremo é garantir a qualidade do que é negociado, que são os direitos que estão disponíveis e citados na lei. Por exemplo, divisor de cálculo do valor de salário hora, redução para 30 minutos de intervalo entre a jornada, entre outros, explica Miglória. Na prática, até que isso ocorra, a medida pode inviabilizar a análise de grande parte das ações trabalhistas, até mesmo a STF avalie o tema, o que não tem data para acontecer, já que o assunto ainda não está na pauta da Corte. E ela, para entrar na pauta da Corte, depende de você, trabalhador, depende de você correr atrás dos seus direitos e compartilhar matérias que são favoráveis aos seus direitos, fazer a sua explanação nas redes sociais, mostrar com que você sabe do que está acontecendo e não se calar. Por quê? Toda vez que você pega e deixa passar o direito que você tem, dá espaço para que outros direitos que são basicamente decorrentes daquele que você deixou passar, venham também a se perder com o passar do tempo. De um lado, há uma questão de celeridade processual e de outro, segurança jurídica. Depois, a análise, haverá uma grande quantidade de processos que serão decididos e espelharão o entendimento que o STF fixar, ressalta Rodrigo Bósio, procurador do município do Rio de Janeiro e sócio do Bósios Advogados. E você aí, vai ficar parado ou vai correr atrás do seu direito? Dê seu comentário aí, compartilhe com seus amigos, é um direito seu que pode se perder por você ficar no seu canto quieto e não correr atrás dele. Tá aí, STF suspendeu todos os processos trabalhistas que discutem redução dos seus direitos por acordo coletivo. Ou seja, todos aqueles processos que, no caso, você aí tenha perdido ou está sendo decidido lá no TST, se você não correr atrás, você pode ter certeza que você, meu amigo, vai perder direito seu no futuro. Eu fico por aqui. Se você gostou, comente. Se você tem dúvida, comente, compartilhe e se inscreva no canal de notícias. Vem junto!